12 horas, 8 minutos, voltamos com o CBN Campinas e agora o nosso tema é o impacto da restrição aos conteúdos da Câmara de Campinas no YouTube. Estamos em contato neste momento com o professor de ética da PUC Campinas, Marcel Cheida, a quem eu agradeço esse contato, essa gentileza aqui de atender a CBN. Seja muito bem-vindo ao CBN Campinas, professor Cheida. Eu que agradeço o contato de vocês aí, Flávio. É um prazer aqui estar conversando com você e com os ouvintes da CBN. Vamos colocar um contexto aqui para o nosso ouvinte para entender um pouco melhor. E tem até uma nota agora por parte da presidência da Câmara de Campinas. Desde a semana passada, quando o Legislativo de Campinas transmitiu uma audiência pública que questionava vacinas e máscaras, a plataforma YouTube puniu a Casa de Leis, que ainda não conseguiu reverter essa decisão. Então vamos lá, na última quinta-feira, após a transmissão pelo YouTube da 8ª audiência pública da Câmara, comandada pela Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, com o tema Passaporte da Vacina, a plataforma então bloqueou a conta da TV Câmara Campinas. Segundo o YouTube, o bloqueio ocorreu em decorrência da violação das regras da comunidade da própria plataforma, mais especificamente por transmitir conteúdo com disseminação de informações médicas que contrariam as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades locais de saúde sobre a Covid-19. A Câmara entrou em contato com o YouTube, explicando que se tratava de uma audiência democrática onde qualquer pessoa pode expor as opiniões sobre o tema discutido, qualquer que seja ele. Contudo, a punição foi mantida por uma semana. Durante estes 7 dias, não apenas a Câmara fica proibida de transmitir ao vivo qualquer evento, por exemplo, a sessão de ontem não foi, como também não pode subir ao YouTube nenhuma das produções diárias da TV Câmara. Então vamos lá, professor Marcel Cheida, a audiência pública realmente reuniu pessoas que questionavam as vacinas, questionavam as máscaras, mas como diz aqui a Câmara de Campinas, é uma audiência pública dentro do Legislativo onde se discute tudo. Essa decisão do YouTube pode ser considerada uma censura ou mesmo um ataque à liberdade de expressão? Flávio, o YouTube é uma organização privada. Então, qualquer contrato que você faça com ele implica em seguir, e obedecer às regras do uso desse canal. A Câmara Municipal, no entanto, é uma instituição pública. Então, nós temos aí 2 modelos que podem, sim, apresentar um tipo de conflito de interesse. À medida em que, nos últimos tempos, o avanço do conhecimento sobre a Covid, sobre as medidas de prevenção, vem consolidando um procedimento de base científica que é necessário ser popularizado, ser universalizado. Como aconteceu com tantos outros enfrentamentos a pandemias, epidemias, ao longo aí da história do país. A audiência pública da Câmara, feita na Câmara Municipal, com prévios anúncios, convites e avisos, permite que a Câmara possa discutir tranquilamente, abertamente. No entanto, o canal de YouTube, ao estabelecer certas restrições, deixa claro qual o procedimento que deve ser adotado por quem o utiliza. Então, eu não vejo aí como censura a rigor, porque, primeiro, o conceito de censura, principalmente no que tange ao aspecto oficial, é uma imposição do Estado. E o Brasil hoje, conforme estabelece a Constituição, permite a ampla liberdade de expressão. Porém, toda a liberdade de expressão, no seu mais amplo contexto, também apresenta restrições. Se você verificar, por exemplo, no Brasil, você não pode usar da liberdade de expressão para insultar alguém, para construir uma fraude, ou uma narrativa falsa para prejudicar alguém. Você pode incorrer em crime. Então, aí já tem restrição. No caso da Câmara Municipal, em particular, nesse episódio aí, o que nós estamos vendo aí nos últimos tempos e que, de certo modo, reflete no que é feito por esse vereador, por 2 vereadores aí,
tentar, né, traduzir essa ideia de liberdade de expressão para a pessoa fazer o que tem que entender, há um conflito aí entre a escolha individual, por exemplo, de não usar máscara, e a saúde pública. Está convalidado de conhecimento que não é contestável de que há uma pandemia. E essa circulação do vírus se dá exatamente entre pessoas. Então, se eu coloco a minha liberdade individual acima da saúde pública, eu estou incorrendo aí numa infração, no mínimo. Desse modo, eu entendo que o YouTube fez, justificando o cumprimento das regras, não caracteriza censura. No entanto, a Câmara pode, como organismo público, no meu modo de entender também, promover as audiências públicas dentro disso do que os vereadores concebem. Então, são organismos distintos, são situações distintas que devem ser analisadas na sua particularidade. Vamos lá, então, para deixar aqui bem claro para o nosso ouvinte, nós estamos falando de uma plataforma do YouTube, uma plataforma privada. E quando a gente fala então de censura, vamos lembrar aqui um caso recente, aquele filme. A gente não está discutindo aqui o teor do filme, nem o teor propriamente da audiência pública, mas aquele filme do Danilo Gentili, que ali teve, por parte do governo federal, um pedido até de retirada, né, dos catálogos de streaming. Isso seria censura. Agora, se por acaso o Netflix quisesse ele próprio tirar, não seria isso? Então, só que esse filme aí já foi exibido, acho que ele é de 2017, né, que ele foi lançado e foi exibido em salas de cinema, né? E ele foi lançado e exibido, precisa entender o contexto desse filme aí, o seu conteúdo, né, que é, na verdade, uma crítica ao comportamento pedófilo, né? Quando a Netflix inseriu o filme no catálogo no começo desse ano, é que principalmente os segmentos bolsonaristas que se incomodaram, né? Teve até um deputado aí que fez circular um vídeo, ele atacando somente um trecho do filme, né? Está o Flávio Porchat conversando com duas crianças. Então, a disseminação dessa ideia de que o filme atenta contra não sei o quê, né? E gerou... na verdade, o filme foi visto de forma, vamos dizer assim, retardada pelo segmento bolsonarista, somente agora quando a Netflix colocou no catálogo, né? E teve essa reação que chegou no presidente da República, que acionou o Ministério da Justiça para determinar a exclusão do filme dos canais aí, no caso da Netflix. O que caracteriza uma tentativa de censura, só que não deu certo. Por quê? Porque o Ministério da Justiça também agiu em não conformidade com os princípios constitucionais, né? Porque aí, Flávio, entra um aspecto muito importante à medida em que você tem um regime democrático, um regime republicano. Eu pergunto, o Estado pode dizer o que eu devo ou não assistir? O que eu devo ou não ler? Esse é o problema de fundo numa sociedade que se quer livre. Se eu sou livre para escolher o que eu quero ver, o que eu quero ler, o que eu quero assistir, o Estado não tem que dizer para mim. No entanto, o Estado tem que dizer, sim, quais as restrições à minha expressão, conforme o amparo de liberdade, mas que gere um prejuízo para a comunidade, né? Então, eu entendo aí que também houve uma tentativa de censura por parte do Ministério da Justiça, mas que não teve sucesso. Professor Marcel Cheida, diante dessa discussão entre censura, liberdade de expressão, como é que o senhor avalia a atual situação do país, quando no final de semana tivemos também um caso envolvendo o próprio Lollapalooza, nessa volta dos festivais, tivemos a manifestação da Pablo Vittar lá com a bandeira, com o rosto do candidato, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí teve sim uma reação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo esse tipo de manifestação. Então, eu entendo que isso aí, o que começa errado, termina errado, né, Flávio? Porque o partido que apresentou lá a reclamação, a demanda ao Tribunal Superior Eleitoral,
encaminhou com informações incorretas. Isso no campo jurídico gera decisões incorretas, né? Como aconteceu. Depois, o próprio ministro reconheceu e se retirou aquela decisão lá, que era também uma medida liminar, né? Que não chegou ao alvo pretendido pelo partido. E depois gerou uma reação enorme, porque faltou aí, talvez, por parte do partido, uma falta de experiência e senso de política e comunicação, porque o Lollapalooza é um evento que o Brasil todo, de certo modo, e até fora do Brasil, está conectado a esse evento aí. Então, a amplificação dessa decisão no meio social se deu de modo exponencial, né? A ponto depois o presidente, segundo as informações dos jornais, ter ficado extremamente irritado com a repercussão, porque ele sabia que o partido estava ingressando com essa ação aí para tentar bloquear as manifestações do Lollapalooza. Outra coisa, ainda não começou o período da campanha eleitoral. O que você tem aí são especulações de possíveis candidatos, que não são formalizados ainda. Então, nesse período aí, nós não estamos formalmente em campanha eleitoral. E nem há formalmente candidatos. Há intenções. Portanto, nesse aspecto aí, a decisão do ministro foi uma decisão atabalhoada, foi uma decisão precipitada, no meu modo de entender, que gerou tudo isso que está todo mundo vendo. Por quê? As manifestações políticas pertencem ao regime democrático e constitucional e republicano. As formas de expressão crítica, as linhas políticas, aos candidatos, né, a quem é governante, a quem não é governante, mas quer disputar o poder, isso é legítimo em qualquer regime democrático. E é fundamental para que o cidadão possa conhecer melhor, por meio do debate, por meio do conflito, que se expressa, né, no discurso, quem são os candidatos, quem são os possíveis candidatos. Porque, a rigor, Flávio, qualquer cidadão, eu, você, nesse momento, podemos também começar aí um tipo de movimento para depois resultar numa candidatura. Isso é legítimo no regime nosso. O que ocorre, no entanto, no Brasil hoje é que, você sabe, há uma polarização e é uma manifestação que, no meu modo de entender, em grande parte, desconhecimento do que é política, do que é a legislação eleitoral. Então, há esses episódios, como aconteceu no Lollapalooza, todo artista, como qualquer cidadão, tem todo o direito de fazer crítica e de manifestar a sua simpatia ou antipatia a quem quer que seja, né? Mesmo porque a gente não sabe ainda o que pode acontecer até o período em que vão ser definidas as candidaturas, né? Então, eu vejo que o que é preocupante é que o que é mais grave é você criar empecilhos e obstáculos ao aperfeiçoamento do regime democrático e republicano. Professor Marcel Cheida, professor da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui na CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço, Flávio, e um bom dia para vocês aí. Bom trabalho. Tenha um bom dia, um bom trabalho, são 11h22, só um destaque aqui sobre a situação da Câmara de Campinas, porque, como disse a própria Câmara, a exibição no YouTube tem regras próprias da plataforma, às quais se submetem todos que a utilizam, inclusive, obviamente, a Câmara de Campinas. Desta forma, a Câmara vai cumprir uma semana de suspensão e, quando voltar, todas as publicações terão uma indicação da plataforma de que houve recente violação por um período de 90 dias. Olha só, se neste prazo ocorrer uma nova violação, haverá suspensão de 2 semanas. E, por fim, caso ocorra uma terceira violação, a TV Câmara perderá o canal no YouTube, serão apagados todos os vídeos que estão ali armazenados e à disposição da população, não só de Campinas, como de todo o Brasil e de outros países. Lembrando que a Câmara também faz sua transmissão no Facebook e tem a transmissão pela A Cabo e também TV aberta. CBN